Atenção porque vai começar a aula de ciências. Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Vamos dar início hoje à nossa 5ª aula de ciências. Eu sou a professora Bruna e vamos começar? Começaremos a nossa aula hoje com a correção da atividade anterior, tá certo? Então, na atividade anterior, eu trouxe a primeira questão, pedindo para vocês analisarem e completarem a frase com a relação ecológica correta, certo? Na letra A, nós temos a relação ecológica de competição, certo? Ou seja, ela vai ocorrer quando não há recursos suficientes no ambiente para toda a população. Essa relação de competição ocorre com quem? Com indivíduos de espécies iguais e indivíduos também de espécies diferentes, tá certo? Na letra B, eu trago o parasitismo. O parasitismo, ele vai acarretar prejuízo para o hospedeiro, tá? Então, é a relação entre espécies diferentes. A terceira questão, eu trago a tabelinha com as características, certo? Das respectivas relações ecológicas. E eu peço para que vocês coloquem o tipo de relação ecológica para cada característica. Então, nós temos que um organismo, ele vai se beneficiar sem prejudicar o outro. Que tipo de relação é essa? O inquilinismo, tá? Ambos os organismos se beneficiam. Qual relação é essa? Mutualismo. Então, no mutualismo, ambas as espécies vão se beneficiar. Dependência entre as espécies envolvidas. Mais uma vez, o mutualismo. Então, no mutualismo, nós temos que ambos os indivíduos se beneficiam e a dependência de uma espécie da outra, tá? Tá aí o gabarito, para depois vocês darem uma olhada nas demais questões. E vamos começar agora com a nossa aula de ciências de hoje. Nosso assunto é a atmosfera e sua composição. Vamos lá? Então, para iniciar nossa aula, eu trago um roteiro de estudo para vocês se nortearem na nossa aula de hoje, beleza? Então, primeiro, a importância de preservar nossas florestas. Segundo, a composição do ar atmosférico. E o terceiro, a poluição do ar e a consequência na nossa saúde. Essa linda imagem para vocês, falando sobre a importância de preservar a natureza, as nossas florestas. Então, essa imagem é uma bela imagem da nossa floresta amazônica. E nós temos aí representando os indígenas um curumim. Os indígenas, eles são responsáveis por preservar a nossa floresta, tá? Eles têm essa responsabilidade, mas não é só deles. A responsabilidade também é nossa. A imagem que eu trago agora é um quadrinho. Nesse slide, eu trago essa tirinha de Maurício de Souza, onde nós observamos um fantasminha, a imagem representada por Maurício de Souza da morte, com a foice na mão, e o ser humano com o machado. E o fantasminha fala para a morte: "É, dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso do que a sua foice. O que será que ele quis dizer com isso?" Eu deixo para vocês uma pergunta: por que o machado ele está sendo mais perigoso que a foice? Então, para a gente continuar no assunto e conseguir identificar o porquê esse machado é mais perigoso do que a foice, vamos ver um dado divulgado pelo INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, trazendo o que está acontecendo com a nossa floresta, com a situação do desmatamento, certo? Então, dados divulgados em 7 de agosto de 2020 mostram que, de agosto de 2019 e julho de 2020, houve um aumento de 34,5% nos alertas de desmatamento em relação ao ano anterior, certo? Então, foram 9.205 quilômetros quadrados devastados, de desmatamento devastado, na floresta amazônica, o que equivale a 1.100.000 campos de futebol. E eu trago para vocês o link do site onde eu retirei essa informação, certo? Que é o do Greenpeace. Para caso vocês queiram aprofundar mais nesse assunto, dá uma olhadinha, clica aí no link, copia o link e cola lá no Google para vocês darem uma estudada a mais sobre esse assunto de desmatamento e os dados, tá certo?
Então, uma questão de desmatamento que está causando preocupação para a saúde é a questão da queimada das florestas, certo? É uma questão de alerta para a gente, tanto no período do ano passado, de 2020, quanto desse período deste ano, porque nós estamos passando por um processo de pandemia por problemas respiratórios causados por um vírus, certo? E essa fumaça, quando inalada, as cinzas dessa fumaça, quando inalada, a população que vive perto daquela região pode ocasionar problemas respiratórios. Então, além do nosso processo de pandemia, ainda com este agravante, né, desta queimada, pode ocasionar um colapso no nosso sistema de saúde. E quais são as causas deste desmatamento, né? As causas da ação do homem. Eu trago as principais causas do desmatamento da floresta amazônica, que são a agricultura, certo? Então, parte da terra está sendo devastada para a produção da agricultura. Na Amazônia, é muito comum ser plantado a soja, tá certo? A agricultura da soja. Então, a região está sendo desmatada para a agricultura. Ela também está sendo desmatada para a pecuária, a criação do gado. Tem a questão do garimpo, certo? O garimpo, as matas vai ser devastada para análise do solo, certo? As pessoas vão em busca de metais preciosos no solo e, para isso, eles quebram e destroem a floresta, né? A retirada da madeira para a confecção de móveis, de casa, e acontece um processo chamado de grilagem. Aí eu digo grilagem, professora, isso daí me remete muito à grila, aquele bichinho. Mas é justamente, tem a ver. Vejam só, trazer um pouquinho de história. Antigamente, as pessoas falsificavam documentos de terras, tá? De propriedades. E quando elas falsificavam, dando-se a elas as propriedades, elas faziam um processo de colocar o documento em uma caixa, certo? E colocavam os grilos lá dentro, porque eles liberam uma substância que vai fazer com que aquele papel, aquele documento, tenha um aspecto de bem antigo. E aí elas conseguem fazer o quê? Conseguir as terras para a agricultura de forma legal, para o garimpo, para a pecuária, tá certo? Esse processo de grilagem ainda continua sendo feito, porém, com o avanço da tecnologia, não está sendo mais feito com a utilização dos grilos, tá certo? Então, vamos lá. Mas qual é a importância, professora, dessa terra? Qual a importância dessa terra, não, da floresta, né, para a nossa vida? Qual a importância das plantas? Ela é importante para a qualidade do ar atmosférico, minha gente, que é o que nós estamos estudando. O que acontece? Plantas, algas e algumas bactérias, elas realizam um processo de fotossíntese. E que processo de fotossíntese é esse, professora? Vejam a imagem. Nós temos a árvore, ela está extraindo do solo minerais e água, tá? Levando para o seu interior. Chegando lá, ela vai absorver o gás carbônico na célula. Com a emissão da luz, ela vai liberar oxigênio e glicose. Glicose será o alimento da planta. Lembra lá que a planta produz o seu próprio alimento? Então, isso vai ser dado porque a planta ela possui um pigmento chamado de clorofila. Certo? Então, a clorofila, que fica lá na célula, quando ela capta a luz, ela reage com o gás carbônico, o CO2, e a água, e ela emite para a natureza o gás oxigênio, que é o que nós inspiramos, e produz a glicose, tá certo? Que é o alimento para a planta. Então, a composição do ar atmosférico. O ar atmosférico ele é composto por vários gases, certo? Mas o gás que tem maior composição no ar é o gás nitrogênio. Ele possui 78%, certo? Dos gases, vamos dizer que os gases são 100%, tá, minha gente? 78% desse gás que está na nossa atmosfera é composto por nitrogênio.
21% pelo gás oxigênio, tá? E esse 1% que sobra por esses demais gases, o argônio, o dióxido de carbono, tá certo? O ozônio. Então, qual a importância desse gás nitrogênio? Nós vamos falar da importância desses 3 gases mais presentes na atmosfera, tá certo? Não vamos falar de todos. Sabemos que a atmosfera é composta por diversos tipos de gases, tá certo? Porém, nós vamos nos deter aos 3 principais agora. Então, a importância do gás nitrogênio para a gente, para a natureza. Ele faz parte da composição dos nossos ácidos nucleicos. E os que são os ácidos nucleicos? DNA, RNA. Ele faz parte da nossa proteína e dos aminoácidos, tá certo? Que estão nas moléculas presentes no nosso organismo. E nos organismos das plantas, dos outros animais. E os animais, os seres vivos, eles não conseguem captar os animais, tá certo? Os seres vivos animais não conseguem captar o nitrogênio a partir da atmosfera, né? Mas eles captam esse nitrogênio através do processo de alimentação. Lembra lá da aula passada que eu falei da relação entre os fungos e as plantas? Então, algumas bactérias, elas vão desenvolver, produzir o nitrogênio, e o nitrogênio vai ser absorvido pela planta, tá? Então, esses fungos vão estar presentes nas raízes das plantas, e as plantas vão absorver aquele fungo. A partir do momento que se come o alimento, no caso a planta, você vai fazer a ingestão do nitrogênio, tá? Aí você diz, professora, mas eu não gosto de verdura, não. Eu não gosto de legume, não. Não gosto de fruta. Mas assim, vamos pensar. O boi, você gosta de carne de boi. O boi, ele não se alimenta de pasto? Ele não se alimenta de plantas? Então, o boi também vai ingerir o nitrogênio e, consequentemente, esse nitrogênio vai chegar na gente de alguma forma. Vamos falar agora da importância do oxigênio, tá certo? O oxigênio, ele é extraído, produzido, liberado pelas algas e pelas plantas, tá? Então, as plantas e as algas, elas vão liberar oxigênio, lembra lá da fotossíntese? Pelo processo de fotossíntese. Lembrando, as algas, elas estão presentes no nosso oceano. E grande parte do nosso planeta é formado por oceano. Então, as algas, elas são muito importantes no nosso processo de emissão de gás oxigênio, tá bem? Então, o oxigênio, ele é fundamental para nós seres vivos, porque sem o ar, sem respirar, nós não conseguimos sobreviver, tá? E ela também participa de um processo chamado de combustão. Vejam aí a imagem, né, do fogo. Na presença do gás oxigênio, o fogo vai ter o meu combustível. Na presença do gás oxigênio, ela vai emitir calor, ela vai emitir luz, tá certo? Liberando um gás carbônico, CO e água. Agora, eu vou mostrar para vocês um experimento, tá certo? Então, fiquem ligados e peçam a ajuda do pai de vocês para realizar ele. Então, minha gente, como eu falei, o gás oxigênio ele é muito importante no processo de combustão, certo? Então, vamos fazer agora o nosso experimento. E eu peço que, caso vocês façam em casa, vocês peçam a colaboração do pai de vocês, tá? Do pai, da mãe, de algum responsável. Então, nós vamos precisar de um isqueiro, de um fósforo, de um copo e de uma vela, tá? Então, vamos analisar o processo de combustão. A vela, ela vai ser o meu combustível, tá? Nela vai ter o meu combustível. Eu vou colocar o fogo nela, certo? E lentamente eu vou colocar o copo sobre a vela. E o que acontece? Que o fogo, ele vai se apagar. Por que isso acontece? Porque dentro deste recipiente, nós temos o gás oxigênio,
tá? Que é o responsável por ajudar a combustão nesse processo de combustão, certo? Então, o gás oxigênio, ele foi totalmente consumido do recipiente. Logo, se eu não tenho oxigênio, eu não vou ter o fogo, eu não vou ter a combustão. O gás oxigênio, ele é muito importante para o processo da gente respirar, tá certo? Ele é importante na combustão, ele é importante para que a gente respire, e eu vou trazer agora para vocês como funciona esse processo de captação do gás oxigênio no nosso organismo. A gente pensa que respirar é apenas inspirar e expirar, colocar o ar para dentro e colocar o ar para fora. Mas ele vai muito além do que esse processo, tá bom? Então, vamos lá comigo, para a gente captar essas duas informações. Quando eu estou inspirando, eu estou recebendo gás oxigênio, tá? O O2. Quando eu estou expirando, eu estou liberando gás carbônico, o CO2, tá? Então, vamos lá. Inspira, expira. Mais uma vez. Inspira gás carbônico, gás oxigênio, e expira gás carbônico, tá? Entra O2, sai CO2. E como isso ocorre, professora? Nós temos um processo chamado hematose pulmonar, tá? Vai ser o processo de transferência do gás O2 pelo gás CO2, tá bem? Então, no nosso capilar, que é um vasinho sanguíneo bem fininho, capilar, lembra do cabelo, né? No fio de cabelo. Ele vai passar pelo pulmão e ele vai transferir. Nele, ele vai estar rico em CO2. E o nosso pulmão, como nós inspiramos, está rico de O2. Então, o O2 vai passar pelos capilares e o capilar vai devolver CO2 para o nosso pulmão. Por isso que nós liberamos CO2. Mas de onde vem esse CO2 da gente? Vem lá da célula. Esse capilar, ele passa por todo o nosso corpo, minha gente. Certo? Então, o oxigênio, ele vai ser levado por todo o nosso corpo, da cabeça até a pontinha do nosso dedo. Tá bem? Então, as células, elas estão produzindo o CO2. A partir do momento que passa o capilar, ela devolve o CO2 para o capilar e recebe oxigênio. Quando o capilar chega lá no pulmão, ele entrega o CO2 que está nele para o pulmão e recebe o O2. Vamos falar agora da importância do gás carbônico, certo? O gás carbônico é uma molécula formada por um carbono e 2 oxigênios, tá bem? Então, as plantas, elas utilizam gás carbônico ou dióxido de carbono presente na atmosfera para realizar aquele processo de fotossíntese. Lembra lá que ela capta pela célula o CO2 para liberar o O2? Então, ele vai receber o CO2, transformando aquilo em matéria orgânica, nutrientes, tá bem? Ele é um produto derivado da reação de diferentes processos, tais como a combustão. Lembra lá da chama, que ela libera CO2? E também o dióxido de carbono, ele vai se tornar prejudicial à nossa saúde, ao nosso ambiente, quando ele é liberado pela queima de combustíveis fósseis, certo? Porque ele altera o clima do nosso planeta. Há o aumento do efeito estufa e do aquecimento global. Aí eu mostro para vocês essa imagem, que nos traz o efeito estufa de forma natural e o efeito estufa intensificado por nós homens. O processo de efeito estufa natural ocorre assim. Vamos imaginar. Eu tenho uma fina camada na atmosfera. Vocês estão vendo ali aquela fumacinha? Ali nós temos o CO2, certo? Algumas partes da molécula do Sol vai bater e vai ser refletido. Outras vai ser absorvido pelo nosso planeta, tá bem? Mas vamos imaginar uma fina camada para que ela possa absorver e refletir, para que ficarmos no clima ideal, tá?
Veja um outro lado. Eu tenho uma camada bem grossa de CO2, tá? Então, vamos imaginar um forro bem grosso sendo coberto, cobrindo a nossa Terra, né? Na questão da nossa atmosfera. Então, embaixo vai ficar muito quente, porque ele não tem como refletir aquela luz que vem do Sol, o calor que vem do Sol. Na nossa atmosfera, como eu disse a vocês, existem vários gases. Lembra lá daquela tabela? Não é só o gás carbônico, o oxigênio, o nitrogênio. Existem outros tipos de gases que são considerados poluentes, tá? E o que são poluentes? São substâncias presentes no ar que, pela sua concentração, ela possa tornar aquele ar impróprio ou ofensivo à saúde, causando inconveniente ao nosso bem-estar e danos também materiais à fauna e à flora. Lembra? Fauna, animais, flora, os vegetais, certo? As plantas. Na imagem, nós vemos a liberação de gases, tanto de uma fonte natural, certo? Que é o vulcão, quanto de automóveis, das indústrias. Então, esses gases são emitidos e sobem para a nossa atmosfera. Nós temos como poluentes primários o CO2, o SO2, o NO2, certo? A maioria deles, em contato com a água, com o vapor de água que também se encontra na nossa atmosfera, ela vai reagir e vai formar poluentes secundários, como o H2SO4, o O3, o HNO3, certo? Que são gases mais poluentes ainda. E o que vai ocasionar isso, professora? Essa modificação, quando esse gás é emitido pelas indústrias, que entra em contato com a água, certo? Ela vai acidificar essa água, tá? Esse gás vai acidificar a água. Então, o gás que sobe da indústria, por exemplo, o NO2 e o SO2, entra em contato com a água, formando a chuva, e aquela chuva vai ser composta por água ácida. E nós chamamos isso de chuva ácida. A água vai cair e vai danificar árvores e vai trazer prejuízos também à nossa saúde, tá certo? Então, para a nossa saúde, os efeitos da chuva ácida estão relacionados aos problemas respiratórios, como o aumento de casos de asmas e de bronquite. Para a natureza, a consequência da chuva ácida são a destruição da cobertura vegetal, a acidificação do solo e também das águas dos rios e dos lagos. Para finalizar a nossa aula, eu trago para vocês uma mensagem, tá? Preservar a natureza não é mais uma opção. Preservar a natureza é a única alternativa para o futuro do nosso planeta, tá certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!